Donald Trump, quando ele lançou o ataque ontem, né, contra o Irã, ele fez isso de forma unilateral. Né? Ele decidiu isso da cabeça dele, isso, né, óbvio que é uma política ali que envolveu outras áreas do executivo, né, tanto que ali quando ele faz aquele discurso durante a noite aqui nos Estados Unidos, era 10 da noite, 11 da noite no Brasil, ele está ao lado também do Marco Rubio, secretário de Estado, Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, mas ele faz isso sem a aprovação do Congresso. E entrar em guerra contra um outro país é uma prerrogativa do Congresso americano. Então, por exemplo, quando George Bush declarou guerra contra o Iraque, isso precisou passar pelo Congresso americano. Né? Isso foi votado na Câmara e no Senado. E dessa vez, não. Donald Trump não pediu a aprovação do Congresso. Ontem, assim que aconteceu o ataque, alguns líderes democratas já se posicionaram. O Bernie Sanders, por exemplo, ele estava fazendo uma daqueles comícios do Fighting Oligarchy, né, o que é chamado de lutando contra a oligarquia, que ele está, enfim, percorrendo o país fazendo. Ele estava em um desses comícios em Tulsa, em Oklahoma, e imediatamente ele afirmou, né, que o que Donald Trump tinha feito era inconstitucional, porque ele tinha passado por cima do Congresso americano ao declarar guerra ao Irã. Outros congressistas democratas falaram a mesma coisa, inclusive congressistas republicanos também. Um ou outro republicano se posicionou afirmando que a decisão do presidente de atacar sem aprovação do Congresso era inconstitucional. E quem está falando em impeachment, de fato, é a deputada aqui por Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, que está afirmando que isso seria, assim, motivo para o impeachment de Trump. Agora, é muito pouco provável que isso, de fato, dê em alguma coisa em termos de um impeachment, porque a Câmara ainda é de maioria republicana, por mais que pequena, precisaria ali de alguns republicanos se virando contra Donald Trump, e claro, a mesma coisa acontece no Senado, onde o Trump tem maioria e precisa de 2/3 para ser condenado. Mas, de qualquer forma, está se debatendo a legalidade da decisão de Trump. O que o governo americano fala é que foi um ataque localizado, que os Estados Unidos, na verdade, não declararam guerra ao Irã, e que isso é permitido, né, fazer enquanto o executivo. Mas a gente sabe quais seriam as consequências de um ataque desse. Né? O Irã já prometeu retaliação contra os Estados Unidos e Donald Trump ontem, durante seu discurso à nação, afirmou que qualquer retaliação seria respondida com mais retaliação. Então, o que a gente vai ver é essa situação começar a escalar. Agora, Dai, sobre a motivação, né, de Donald Trump para entrar nesse conflito, durante os últimos dias a gente vem falando muito, né, sobre isso, nessa tentativa de descobrir se os Estados Unidos atacariam ou não Israel. E o que a gente percebeu foi que teve essa mudança. Né? No início, Donald Trump estava falando muito sobre uma saída diplomática para o conflito. Né? Vamos lembrar que Donald Trump foi eleito com um discurso paz e amor, né? Que ele seria o presidente que, sob o comando dele, nenhuma guerra se iniciaria no mundo, que ele queria menos intervenção dos Estados Unidos no restante do mundo, a ideologia do America First. Né? Muita gente caiu, inclusive, nessa linha. Né? Algumas pessoas caíram achando que com Donald Trump os Estados Unidos teriam uma postura menos intervencionista no mundo. Mas, como eu disse, o que a gente viu foi durante esses dias isso ir mudando de tom, né, principalmente pelo fato de que Donald Trump percebeu que se ele estivesse ao lado de Israel e conseguisse, de fato, desmantelar, mesmo que parcialmente, o programa nuclear iraniano, isso poderia dar uma virada na opinião pública, né? E ele se mostrar como um presidente forte e que, enfim, foi capaz. Isso está no discurso dele, inclusive, e na coletiva de imprensa que o Pete Hegseth, o secretário de defesa, fez agora durante a manhã. Né? Nas duas vezes eles repetiram isso, que vários presidentes na história dos Estados Unidos tentaram deter o programa nuclear iraniano e só Donald Trump conseguiu fazer isso agora. Agora, a gente chega a quarta possível guerra iniciada no Oriente Médio por um presidente republicano nos Estados Unidos. Né? A gente teve a Guerra do Golfo com George Bush pai, a gente teve a Guerra do Iraque, a Guerra do Afeganistão com George Bush filho, e agora também esse conflito que tende a caminhar para uma guerra entre Estados Unidos e Irã, declarada por Donald Trump. O Trump já deu provas que não sabe governar, deu provas no seu primeiro governo, deu provas que não sabe fazer sucesso nos negócios, porque todas as suas empresas quebram, e deu provas de que ele só sabe fazer marketing pessoal e sabe muito bem. Para ele não importa se é como presidente dos Estados Unidos ou se é como dono de um cassino lá em Atlanta. O problema é que o Trump sabe só se promover, sabe só, porque o objetivo dele
não está pensando em pátria, não está pensando no sofrimento alheio, não está pensando nas consequências, ele está pensando se ele vai ficar bem nos vídeos e nas fotos. Ele disse que ele anunciou, né? Logo que ele. Eu vou ler para vocês agora quais são as manchetes hoje do Haaretz, né? Primeiro, diz que a principal é que o ministro da Fazenda iraniano disse que Israel e os Estados Unidos explodiram a diplomacia com esses ataques. O Irã também declara que cidadãos e funcionários dos Estados Unidos passaram a ser alvos legítimos depois desses ataques. E que a maior aposta de Trump é que um Irã ferido não vai escolher uma nova escalada. O Trump não aposta nada. O Trump não vê consequências. O Trump não raciocina. O Trump só está preocupado com ele mesmo, com a eternização dele no poder, com o processo sucessório que deverá se dar através da sua família. É nessa cabeça louca do Donald Trump só se passa um filme em que ele é o protagonista. Não é a humanidade, não são os outros países, não é o mundo, são as consequências. Enquanto isso, os grupos judaicos americanos elogiam Trump pelos ataques às instalações nucleares do Irã, né? Então, é isso que nós estamos vendo. Pelo menos existem analistas consequentes, como o que nós estamos aqui hoje com eles, e vamos estar preparados para o desenrolar disso sob a tutela de um doido, de um egocêntrico, de um psicopata. É isso, este é o momento imprevisível que o mundo está vivendo. O Zé Reinaldo falou que saiu no Global Times, né, da China, que talvez os ataques americanos não tenham danificado tanto assim, sobretudo fogo. Não foi só o Global Times que está falando isso, o New York Times já está falando isso, né? Ou seja, está se questionando se esse ataque ele foi esse sucesso todo que está sendo vendido pelo governo americano. Obviamente, vocês nunca vão ver Donald Trump falando sobre qualquer coisa que ele fez sem ser usando adjetivos superlativos de quão magnífico, incrível, absurdamente maravilhoso foi. Né? É assim que ele fala sobre qualquer coisa que ele faz. Né? É o jeito do Donald Trump de ser. E não seria diferente, obviamente, com esse ataque. Então, o que necessariamente sai da boca do governo americano em relação ao sucesso dessa atividade não deve ser levado ao pé da letra. Porque não necessariamente foi assim. Né? E agora até a própria mídia americana está começando a questionar e querendo saber detalhes do que aconteceu. O que o New York Times, por exemplo, falou é que pode ter danificado um pouco o Fordo, né? Mas que não, a instalação não teria sido destruída, tal qual foi afirmado pelo governo americano.